Fala galera, eu sou o Gustavo Willi E eu sou o Ben. e bem-vindos ao Board Father. Hoje a gente vai jogar um jogo diferente, que é o K2. Um jogo onde os jogadores estão tentando escalar a montanha K2 e chegar ao seu cume. Vence quem, ao 18º dia, tiver com os seus 2 alpinistas nos pontos mais altos da montanha. Então, roda a vinheta e vamos aprender a jogar esse jogo. Posicione o tabuleiro no centro da mesa. Observe que o tabuleiro de K2 possui 2 lados, um fácil e um lado difícil. Para essa demonstração, utilizaremos o lado fácil. Embaralhe as 12 fichas de clima e as coloque em uma pilha na parte de cima do tabuleiro. Abra 2 dessas fichas. Essas fichas representam a influência do clima nos alpinistas. Cada uma das fichas demonstra números que irão afetar a aclimatação dos alpinistas que se encontrem nas alturas indicadas por estas faixas brancas. Embaralhe as 18 cartas de mesmo fundo e entregue um conjunto a cada jogador. Distribua também os conjuntos de peões de mesma cor para cada jogador. As cartas representam as ações dos alpinistas no jogo. Elas podem ser cartas de movimento, aclimatação ou corda. E indicam o movimento ou a capacidade de sobrevivência dos alpinistas no K2. Cada jogador recebe uma ficha de aclimatação de sua cor correspondente e posiciona os marcadores redondos no espaço 1 de cada linha. Por fim, os jogadores recebem marcadores de barracas de suas cores correspondentes. Posicione essas fichas redondas, chamadas fichas de risco, viradas para baixo, à exceção de 3, aleatórios. Elas representam marcadores de risco e poderão atrapalhar a escalada. Cada jogador posiciona 2 de seus alpinistas com formatos diferentes na base da montanha. Posicione outros 2 alpinistas restantes de cada um dos jogadores no marcador de pontos, ao lado do K2. Agora, você e seus amigos estão prontos para jogar em K2. Entregue o marcador de primeiro jogador àquele que por último esteve em uma montanha. Coloque o marcador preto ao lado das fichas de clima. E vamos às regras. No início do jogo, cada jogador compra 6 cartas de seu baralho. Simultaneamente, cada um seleciona 3 de suas 6 cartas. Após todos terem separado suas cartas, elas serão reveladas. Os jogadores somam agora o total de sua movimentação. Para isso, adicione apenas os números de movimento para cima. Ignore os valores de aclimatação. O jogador que somar a maior pontuação de movimentação seleciona para si uma das 3 fichas de risco revelada. Em caso de empate, nenhum jogador compra uma ficha de risco. Abra uma nova ficha de risco para completar as 3 que ficam abertas. Essas fichas afetarão a movimentação ou aclimatação dos alpinistas na próxima fase. Começando pelo primeiro jogador, cada um dos jogadores poderá realizar quantas ações desejar, desde que possua cartas o suficiente para isso. As ações são movimentar-se, aumentar o marcador de aclimatação ou erguer uma barraca. Vejamos cada ação em detalhe. Movimentação. O jogador pode mover um de seus alpinistas segundo o número indicado em suas cartas. O alpinista move-se para cima ou para baixo, de acordo com as setas indicadas. Para entrar em um espaço, o jogador deve dispor, na somatória de suas cartas, do número indicado no círculo amarelo desenhado no espaço de destino. Caso não haja número aparente, o custo será de 1. Observe também
que um alpinista só poderá se movimentar para um espaço que esteja conectado ao seu atual espaço por uma corda. Deve-se respeitar o limite de alpinistas em uma zona determinado pela altura em que a zona se encontra. Após movimentar-se, o jogador verifica se o seu alpinista entrou em uma nova zona no caminho de pontos. Caso haja necessidade, avance o alpinista na zona de acordo com o movimentado no tabuleiro. Os jogadores também podem, com suas cartas, aumentar sua condição de aclimatação. Avance o marcador redondo, específico do alpinista desejado, no tabuleiro de aclimatação um número indicado nas cartas. Pontos de uma carta não podem ser divididos entre dois alpinistas, mas um alpinista pode receber pontos de várias cartas. Esta regra serve tanto para as cartas de movimentação quanto para as cartas de aclimatação. Os jogadores podem erguer barracas, uma por alpinista, no espaço onde seus alpinistas se encontram. Barracas construídas não poderão mais ser movidas ao longo da partida. Para erguer uma barraca, o jogador deve gastar um número de pontos de movimento igual ao espaço em que se encontram. Cartas de corda contribuem apenas com os números ao lado da seta para cima. Ao resolver as ações das cartas dos jogadores, deve-se levar em consideração as fichas de risco, que foram adquiridas na fase de revelar as cartas. Uma ficha de valor 0 não modifica em nada a resolução. As fichas de valor 1 ou 2 subtraem os valores das cartas utilizadas pelos jogadores da seguinte forma. Subtraia 1 ponto ou 2 de movimento de uma das suas cartas jogadas. Subtraia 1 ponto ou 2 de aclimatação de uma de suas cartas jogadas. Ou subtraia 1 ponto ou 2 do nível de aclimatação de um alpinista para quem pelo menos uma carta foi designada neste turno. Observe que o jogador pode dividir os pontos de penalidade entre pontos de movimento e aclimatação, ou até mesmo entre alpinistas. Após todos os jogadores terem executado suas ações, resolve-se a influência do clima sobre os alpinistas. Cada ficha de clima apresenta o tempo do dia e dos 2 próximos dias. Verifica-se a localização de cada alpinista. Cada um dos que estiverem em uma zona sem influência climática não será afetado pelo tempo do dia. Alpinistas que estiverem em zonas com círculos vermelhos devem subtrair o número indicado em seu marcador de aclimatação. Alpinistas que estiverem em zonas com círculos azuis devem adicionar o número indicado em seu marcador de aclimatação. Caso um alpinista se encontre em uma zona que possua uma barraca com a mesma cor que a sua, independente de seu formato, adiciona 1 ao seu marcador de aclimatação. No final desta fase, reduza todos os marcadores de aclimatação que estejam com 7 ou mais para a posição de 6 na ficha de aclimatação. Os alpinistas que possuírem um nível de aclimatação abaixo de 1 morrem. Remova o alpinista do tabuleiro e reduza seu marcador de pontos para o primeiro espaço no caminho de pontos. O jogador à esquerda do primeiro recebe o marcador de primeiro jogador. Ele avança o marcador de clima para o espaço à direita do atual. Caso isso incorra no marcador entrar no primeiro espaço da próxima ficha, remova a primeira ficha e abra uma nova de clima. Os jogadores compram mais 3 cartas para repor suas mãos. Caso o baralho tenha acabado, não o reembaralhe. Os jogadores disporão de apenas 3 cartas para utilizar nesta rodada. Caso o marcador na ficha de clima atinja o último espaço disponível, isto é, o 18º dia, a partida chega a seu fim. Some os pontos dos 2 alpinistas de cada jogador. Vence aquele que tiver maior pontuação. Neste vídeo, ensinamos a jogar o K2, de Adam Kausha. Caso tenha gostado, nos dê um like aqui na página. Este vídeo foi patrocinado pela Ludoteca BGC, de Brasília. Vamos jogar na Ludoteca 315 Sul. Esperamos vocês lá.
Você também pode clicar aqui para assistir nosso gameplay ou aqui para ver o nosso review. Umas horas aqui, né? Mexe, menino. Mexi. Até a próxima, pessoal. Ludoteca BGC, sempre com você.